Paz do Senhor, pessoal, bem-vindo ao AbaCast, o podcast do Projeto Aba Church. Estamos aqui em mais um episódio, terceiro episódio, tá? Desse podcast. É um prazer ter você aqui. Sempre é um prazer. Trouxe uma pessoa fera. Tenho certeza que vocês vão gostar desse episódio. Essa pessoa, ela participa ali de um ministério muito ativo ali na nossa igreja. Vocês vão saber quem é logo, tá bom? Mas antes, eu queria tá pedindo para que você siga a gente nas redes sociais, que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, clique no sininho, se inscreva, vai estar aparecendo... Tô me sentindo aqueles caras famosos agora. Vai aparecer aqui embaixo, aqui, tá? Para você curtir, para você compartilhar e para você... Eu acho que é essa sequência. Vai aparecer aqui embaixo, se inscrever. Quero também agradecer aos nossos apoiadores, nossos abençoadores, tá bom? Que eles sempre têm nos abençoado aí. Nos abençoaram com alguns materiais para a gente poder iniciar esse podcast, esse projeto aqui. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas, que Deus continue abençoando. Vai estar aparecendo a tarjazinha aqui deles aqui em cima. Temos aí a Anjo Blessed, temos a Forte Cicle, temos a Meia Brindes, temos a FS, loja de roupa, temos a Rangel Cicle também. Esqueci mais alguém? Acho que não. Se eu esqueci também, me perdoe, tá bom? Vamos lá, gente. Nossa convidada de hoje, assim, uma pessoa fera, foi muito difícil trazê-la aqui, porque olha só, a moça tem agenda. Nossa, mas que agenda apertada. Eu quase consegui trazer o Luiz Hermínio aqui, mas ela foi meio difícil. A gente está falando da nossa querida Sara, a nossa líder aí do Ministério de Dança. Um ministério muito ativo. Sara, se apresente aí pra gente, fique à vontade. Graça e paz para todos. Meu nome é Sara Gregório. Sou casada com Renatinho, não com Fernandinho. Eu ia falar mais conhecido como Fernandinho. E tenho um filho de 7 anos, o Bernardo. E exatamente isso. Sou a líder, né, do Ministério de Dança lá da igreja. Com muito prazer. É um ministério ao qual eu amo estar. E não imaginava que eu estaria no lugar que eu estou hoje. Hoje eu olho para trás, vejo tudo que aconteceu e não imaginaria estar ali liderando algumas pessoas, né? Porque no nosso ministério tem... Tu corta nessa parte. Não sei, vamos ver. Você fica nervosa não, fica tranquila, Tá. Fica calma. No nosso ministério tem meninos e meninas. E então a gente chama não só de meninas, né? Porque quando a gente tá conversando, a gente sempre fala e os meninos ficam, mas tem meninos aqui. Então... Desculpa até te cortar, e assim, do ponto de vista até meu mesmo da nossa igreja, a gente não enxerga nenhum problema nisso, né? Porque muitas pessoas já acham que isso é um tabu, o fato de ter homens em ministério de louvor. Só que, assim, não cabe a gente proibir a pessoa de estar servindo ali a Cristo. Então, assim, também fica até de um aviso, né? O aviso não, né? Um ponto de vista mais nosso mesmo, de que muitas pessoas têm esse preconceito e a gente, às vezes, em vez de ganhar a pessoa para Cristo por causa disso, a gente acaba perdendo a pessoa para o mundo, né? Então, às vezes, é melhor essa pessoa estar na igreja servindo a Cristo do que estar no mundo do que ficar na igreja sendo julgado. Exatamente. E a dança em si, ela já como é que fala? Já é um alvo, né? Que as pessoas gostam de julgar. Eu falo muito isso, falava muito isso. Nas minhas antigas lideranças também, eu falava que a dança ela é muito visada. Então, assim, qualquer coisinha tem julgamentos. Então, assim, sobre os meninos da dança, posso ser sincera, gente? Pode. Não se preocupa com isso, não. Não, porque não era preconceito, mas eu vim da Assembleia. Então, assim, nunca teve, sim. Entendeu? Acho que não tinha nem ministério de dança, né? Ministério de dança, quando tinha, era todo mundo junto, era um grupo de jovens ali. Isso, e era mais uma apresentação. Então, assim, não tinha meninos. E, realmente, era um preconceito muito maior. Em outras igrejas, o preconceito é muito maior. Da dança em si, não só dos homens na dança.
Então, assim, já tem esse preconceito. Então, como eu falei, né? Onde que eu parei? Não lembro. A questão de você falando, a questão do que tinha meninos e meninas também. Isso, então assim, tem meninos e meninas. Lidero lá, vai fazer 1 ano ainda esse ano. Era 1 ano? Vai Passou fazer rápido. 1 ano. Passou rápido. Então assim, minha história é bem, bem longa. E é isso, tô lá na aba também, já fez 1 ano também que eu tô lá na aba. E eu tô muito feliz, apesar de tantas batalhas, né, que a gente enfrenta ao decorrer da nossa vida cristã. Eu tô muito feliz de saber que Deus, eu acredito que Deus, ele me guiou. Ele me guiou pra aba. E hoje eu tô lá fazendo a vontade dele, bem feliz, servindo a ele, da forma que ele quer. Então, assim, é muito bom você fazer a vontade de Cristo. Entendeu? Independente de todas as circunstâncias, fazer a vontade dele é a melhor coisa. E é isso. Assim, você era de qual igreja antes de você ir pro Projeto ABA? Então, pode contar do início uma história? Pode, sem problema, fica à vontade. Então, fui nascida e criada na Assembleia, né, onde meu pai até hoje meu pai tem 83 anos hoje, e ele ainda é dessa igreja, né, Assembleia de Deus, Jardim Bom Pastor, lá em Belford Roxo. E eu fui nascida e criada lá na Assembleia. Então, assim, lá mesmo que começou a dança. Só que uma dança bem diferente, né? Que hoje em dia nós vemos por aí. Só que naquela época já existia a dança profética, a dança ministerial. Mas lá na igreja que eu estava, a gente tinha o Ministério de Dança, porém era basicamente a apresentação, que algumas igrejas ainda fazem, né, de apresentar, de fazer, como a nossa também faz, mas era só isso, não tinha dança nos cultos, e isso para mim, na época, eu não sabia. Então eu comecei, se eu não me engano, eu tinha 10 anos. E era uma área que você sempre gostava, dança? Sim. Ou você foi se achar depois de um tempo? Na verdade, foi depois dessa época, que foi desde criança, né, dançando lá, e era muito diferente, era uma dança totalmente diferente, que todo mundo fala quando vai conversar sobre a dança, fala sobre as danças de antigamente, né? E fala assim, nossa, a dança de antigamente era muito legal, era diferente, usava luva, a gente usava... Era um negócio bem, acho que um pouco mais coreografado, né? Isso, usava luva, era uma luva branca que a gente usava. São Michael Jackson na igreja. E eu lembro também que quando colocava as luzes, né, para dar aquele efeito, a nossa luva ficava azul. Então, assim, era muito diferente, né? E aí eu comecei nessa época e depois deu uma parada, eu não tinha mais essa correria que é hoje, né? Que eu tenho hoje. E eu fiquei lá nessa igreja até os meus 18 anos, por aí. E aí eu fui para Batista, uma igreja que eu queria ir lá. E quando eu fiz 15 anos que eu queria ir, mas meu pai não deixou. Ele falou, não, você não vai ficar aqui. E aí eu fiquei lá, obedeci ele. Aí quando eu fiz 18 anos, meu pai falou, pode ir. Agora você pode ir para a igreja que você quer ir. E aí minha irmã foi, né? Tenho 2 irmãs, 2 irmãos. E uma das minhas irmãs foi também para lá. E aí eu fui também com ela lá. E lá nessa igreja, o nome da igreja é Pibani, Primeira Igreja Batista de Nova Esperança, lá em Belford Roxo também. Uma igreja a qual eu tenho ainda muita admiração também. Muitas lembranças boas, experiências, inclusive ao Pastor Lima, um grande abraço. Se um dia eu fosse assistir. Não, só manda. Pastor Lima, Pastor Adriana. E minha irmã também, que ainda é de lá. Então, eu fiquei bastante tempo lá, uns 7 anos também. E foi lá que eu aprendi,
muitas coisas, né? Eu tive muitas experiências lá com Deus. Porque quando eu estava na Assembleia, eu era criança, eu ainda tinha uma mentalidade muito inocente. Então, eu não me achava madura. Então, eu não entendia basicamente nada de Bíblia. Ia para a igreja para ir mesmo. Essa é a realidade, né? E quando eu fui para lá, foi lá que eu aprendi muita coisa. Eu fui conhecer o Espírito Santo. Eu fui batizada pelo Espírito Santo lá, quando eu estava lá. E eu me batizei no Espírito Santo na dança. Eu fiz uma busca constante, porque eu queria muito me batizar no Espírito Santo. E eu gosto muito de contar essa minha experiência, porque foi algo que eu queria muito. Eu lembro que, na época, eu li aquele livro do Benny Hinn, Bom Dia, Espírito Santo. Foi que me indicaram, né? E é exatamente tudo que estava ali no livro eu queria para mim. E eu falava assim, gente, é isso mesmo que está acontecendo. E no livro fala algumas frases dizendo que o Benny Hinn, quando ele queria muito ser batizado com o Espírito Santo, lá nas igrejas lá, né, nos Estados Unidos, ele ia e todos os eventos que tinha, congressos, festas, ele falava, é agora que eu vou ser batizada. Aquela expectativa, né? E eu ficava exatamente assim. E eu lembro que eu fiz um propósito, fiz jejum de tudo, de televisão. Na época era televisão, porque a gente não tinha celular, então... Aí eu fiz esse propósito e teve uma consagração de dança, meu ministério de dança. E lá eu fui batizada com o Espírito Santo, que lindo, cara. Dançando. Que lindo. Então, assim, foi uma experiência que eu carrego pra minha vida, né? E gosto muito de contar essa experiência. E isso serve até de exemplo para aquelas pessoas, às vezes, que não acham valor nesse ministério. Acha que é só ali, a pessoa tá ali dançando, mas não, tem todo um lado espiritual por detrás disso. Sim, exatamente. Então, foi lá nessa igreja que eu aprendi muitas coisas. E lá eu exerci, né, meu ministério, sendo liderada também por uma líder que... Hoje eu não tenho muito contato com ela, mas eu também falo muito dela, porque ela, para mim, foi uma inspiração como líder. É Hannah, o nome dela também. Grande abraço, beijo para Hannah. Não é Hannah Montana. Não é. Mas, assim, ela foi uma grande inspiração para mim. E desde o início, quando eu entrei pro Ministério de Dança lá, eu olhava para ela e eu sentia aquele desejo. Eu falava assim, um dia, se eu for líder, eu quero ser igual ela. Eu falava assim. Era uma admiração, né? E a palavra de Deus diz, né? Como imaginou, a sua alma se é. Né? Então, eu não ansiava por aquilo, mas eu imaginei. E fiquei naquela. Falei assim, não, quando eu vou ser igual a ela. Todos os ensinamentos que ela me passou, eu vou querer passar para outras pessoas. E isso foi muito gratificante. Sou muito grata a Deus pela vida dela. E logo em seguida, depois, eu passei por alguns momentos, né, que a gente passa, que isso é normal. E tive que me casar, por isso que tive que me casar. Eu me casei. Pra glória de Deus. Renatinho. É porque eu conheci ele como Fernandinho. Exatamente. Aí pra mim vai ser eternamente Fernandinho, gente, porque assim, cara, ele parece muito com o Fernandinho, tá? Parece muito. No final eu vou pedir pra Sara deixar o arroba dele, só pro pessoal também pesquisar. E Fernandinho, olha só, você tá convidado pra vir aqui também, tá? Separar um tempo aí pra você poder vir. Assim, ele parece com o Fernandinho fisicamente, sabe também imitar o Fernandinho. Então aí, pra mim, é Fernandinho. Ele tem muitas histórias pra contar. Então, assim, eu casei, pra glória de Deus, encontrei o Renato na minha vida, que foi uma bênção, na minha vida, chegou no momento que eu mais precisei, e foi de Deus também. Tudo que aconteceu entre eu e ele foi... Eu vi a mão de Deus em cada detalhe. E assim que eu casei, eu fui automaticamente vim morar para cá, em Nova Campinas.
E Ele morava aqui, no caso, né? ele morava aqui. Ele já morava aqui. Então eu conheci ele através do meu irmão. Meu irmão morava aqui. E aí, como eu vinha pra cá e eles eram da mesma igreja, a gente se conheceu. Eu e o Renato, a gente se conheceu aqui. Diz ele que ele gostou muito de mim, mas depois eu fui embora e depois de 2, 3 anos que a gente voltou a se falar. Caramba. Mas eu não queria nada com ele. E aí, quando eu voltei a se falar com ele nesse momento que eu tava precisando, que Deus, ele falou comigo, também tem uma experiência também na minha vida sentimental, né? Que era algo que eu sofri muito nessa área. E quando eu conheci o Renato, eu lembro que a gente começou a se conhecer, começou a se falar e tal. E eu lembro que uma irmã chamou ele, na verdade, ela me chamou e ela falou assim pra mim, o seu príncipe já chegou, tá? Você fica tranquila que seu príncipe já chegou. Aí, Renata, arrasou, hein, cara? E seu casamento já tá tudo preparado. Legal, Deus já que preparou bênção. tudo. Tô te vendo vestida de noiva. Aí eu, na mesma hora, meu Deus. E aí, tinha acabado o culto. Aí eu falei, será que é ele? Mas aí, nesse dia, ele tava meio estranho comigo. Eu falei, acho que não é não. E aí, o pessoal da igreja foi lá, sair pra comer e tal. E aí, eu fui e falei com ele. Eu falei essa história. Poxa, a irmã veio e falou isso, isso. Aí ele falou assim, essa mesma irmã falou comigo semana passada. Eita. Falou que coração já deu a aquela minha gelada princesa já. estava chegando. Então, assim, já tem um tempão. Aí eu falei assim, e ela nem sabe que a gente tá conversando. Aí nossa, eu fiquei assim, eu falei, é ele mesmo. Então, assim, foi Deus em todo momento. E aí, assim que eu casei, vim morar pra cá. E aí eu saí de lá, da Pibane, né? Onde eu tava. Inclusive, o pastor Lima fez meu casamento, né? Com o pastor, que é irmão do Renato também. Os dois fizeram. E eu vim pra cá e vim pra igreja onde o Renato congrega. E eu fiquei também por uns 6, 7 anos também lá na igreja lá. E infelizmente, ou felizmente, não sei dizer a palavra certa, né? Mas chegou mais um momento de uma decepção e uma tristeza, o que é normal para nossa vida, né? Que às vezes a gente está na igreja e a gente sente aquele desânimo, e aí eu me afastei. Entendeu? Mas dessa vez foi um afastamento, assim, bem a história de Elias. Eu me identifiquei muito com Elias, porque era basicamente isso, como se eu tivesse me escondido atrás de uma caverna, como se eu quisesse ficar longe de tudo e de todos. E aí eu me afastei, e ao passar do tempo, foi passando alguns tempos, eu conheci a aba, né? Comecei a frequentar, fui visitando, e fiquei 1 ano indo na aba. E as pessoas achavam que eu já era da aba e eu não era. Mas eu ficava naquela vai, não vai, vai, não vai. Ficava relutando ali com... Sim, é porque eu tinha muito preconceito da minha história, né? E achar que pelo Renato ser de uma outra igreja e eu estar em uma outra igreja ia ser um preconceito. E, na verdade, eu achava que as pessoas iam ter esse preconceito, só que, na verdade, era eu que tinha preconceito. Era eu que achava que era errado. E aí eu ficava relutando. E ele mesmo falava, ele pode ficar lá. Até porque a aba é próxima, né, onde eu moro. E o Renato, ele toca, né? Não falou que ele é muito músico. bem, inclusive, tá muito bem. Ele toca em outras igrejas. Então, assim, a gente fica nessa de ele vai tocar e às vezes eu não ia pra igreja. Isso ajudou também muito eu ter me afastado, né?
E aí fui indo, fiquei um ano indo pra aba. E eu lembro que teve um dia que foi no... Eu até contei isso ano passado, que foi no culto das mulheres do ano retrasado, que eu recebi uma palavra sobre posicionamento. E quando eu cheguei lá na igreja, a irmã, acho que é Solange, pastora Solange, lá da Usando Rei, ela estava lá pregando lá e ela bateu na mesma tecla e falou sobre posicionamento. Então, nesse dia, eu decidi, eu falei assim, não, eu preciso ir lá na frente, preciso me reconciliar. Aí, nesse dia que você se reconciliou, depois desse período que você ficou... Eu achava que eu não precisava. Eu ficava naquela, não preciso, até porque eu só não tô indo pra igreja. Quer dizer, eu só tô indo pra igreja, eu não tô firme, eu não tô sendo membro na minha igreja. Mas toda vez que eu chegava na aba, nesse período de 1 ano, quando fazia o apelo, as minhas pernas tremia. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E ninguém vinha até mim, porque me conhecia o Renato, então já não achava que, graças a Deus, eu não tinha cara desviada. Então eu ficava naquela, e quando fazia o apelo, e eu tenho que ir, o Espírito Santo me incomodando, e eu não ia. Mas dessa vez, quando eu fui acolhida, abraçada, e eu me senti muito bem, sabe? E quando eu cheguei em casa, eu contei pro Renato, e o Renato começou a chorar. Poxa, sério? E eu fiquei assim, sério, porque pra mim ele ia ficar... Que ele tava preocupado, entendeu? Sim. Tava muito preocupado em ver que eu não tava ali na igreja, independente. Isso aí. Se envolvendo, porque ele sabe que eu sempre fui muito ativa, eu sempre gosto de trabalhar na obra, de estar ali fazendo as coisas na igreja, e ele ficava preocupado. Então, quando eu cheguei em casa e contei pra ele, eu falei, eu me reconciliei, aceitei Jesus, ele chorou. Nossa, que legal, cara, que bacana. Aí eu fiquei muito feliz, porque eu achei que ele não ia gostar, né? Mas ele ficou muito feliz. Pode até criticar por ser em outra igreja e não aqui ele estava. Sim, exatamente. Né? E aí foi aí que começou o processo. Ele falou assim, olha, que você cresça no seu ministério lá, que você flua e você viva o propósito de Deus na sua vida. Amém. E aí eu me senti bem e continuei. E foi aí que eu precisei conversar com o pastor Solimar, nosso pastorzão. Nosso pastor. E aí eu conversei com ele e perguntei, né, sobre se ele tinha alguma proibição sobre isso. E ele falou, não, Sara, se você quiser ficar aqui e ele lá não tem problema nenhum. Entendeu? E se ele quiser vir pra cá também... Amém. Fernandinho, fica a dica aí. Fica a dica. Mas aí ele deixou, então ele falou assim, olha, fica bem. Se você também não se sentir bem, você pode voltar pra lá. E aí eu fui lá na igreja onde eu era, conversei com o meu antigo pastor, conversei com ele, expliquei pra ele o motivo de eu estar indo pra aba. E realmente eu sentia a todo momento que era Deus me guiando. Então eu fui e deixei ser guiada por Deus. Sara, uma outra coisa que eu queria ver com você, perguntar para você, pra gente poder começar a trocar uma conversa sobre isso, é a respeito das dificuldades de você liderar, né, o Ministério de Dança. Porque assim, eu vejo a dança, assim, 2 ministérios muito ativos na igreja, que é o louvor e a dança. Então assim, o louvor, todo o culto está lá, né, servindo com louvor. E a dança também está todo o culto lá servindo com a dança. Assim, eu participo do louvor, então é puxado, é cansativo, a gente tem que abrir mão do nosso tempo para poder estar lá ensaiando, preparar algo bom, algo perfeito para o Senhor e que seja também agradável para a igreja. E como é que é na questão da dança? Porque no louvor, todo mundo já sabe que tem que fazer a sua parte, né? Pelo menos aos meus olhos, porque eu não sei como funciona. Como é que funciona o ensaio de vocês, a preparação de vocês, para vocês poderem subir no altar e ministrar a dança? Então, a gente chama de espontâneo, né? A dança profética é espontânea. Então, assim, o espontâneo, ele a palavra já diz, né? Espontâneo. Então, a gente tem nós temos, né?
bastante técnicas. Como é que fala? Não é técnica. Estratégia, vamos dizer assim. Para a gente poder estar ali criando tantos passos, os movimentos e estar ali em unidade, né? Junto com o Ministério. E a gente tem os ensaios, né? Temos os ensaios, que é toda quarta-feira. A gente tem bastante programação na igreja, o que é uma dificuldade para a gente ensaiar. Mas, para a glória de Deus, nós conseguimos. Então, assim, geralmente os ensaios que fazemos na quarta-feira são mais para quando a gente vai apresentar, né? A gente faz aquelas apresentações, então a gente precisa desses momentos para ensaiar. E aí a gente tem essas dificuldades, mas a gente consegue... como é que fala? Se conciliar e se adequar no que precisa ali. Conciliar. Até porque o Ministério de Dança, ele tem... os integrantes, eles se envolvem em outras áreas também na igreja, né? Sim. Então, assim, fica essa dificuldade de você... vai ter ensaio, eu não posso, e não sei o quê, mas a gente consegue conciliar. E aí, voltando, né, sobre os cultos, que o Ministério de Dança, ele tá lá envolvido também, junto com o louvor, ele acontece dessa forma. A gente faz a escala, né, que é muito importante. Fazemos a escala e o Ministério de Dança, ele chega também antes, né, junto com o louvor, para ver o figurino, os objetos também. E lá eu direciono sempre uma pessoa para poder estar guiando o restante, né, do pessoal que está na escala. E aí eles direcionam, criam os passos através da música. E é algo muito bem organizado. E eu gosto muito disso porque eu acredito que para Deus, eu creio, né, e acredito que tudo que a gente faz para Deus deve ser com excelência e tudo muito bem organizado. Sim. Então, assim, ali na aba, o que mais me cativou ali foi a excelência, a organização e o cuidado, né, que cada ministério tem para guiar. Então, assim, é o que mais me cativou também ali, essa toda organização. E aí, os louvores também, que são antecipados. Passam para vocês antecipadamente? Passa, Nani, a gente perturba a Nani lá. Nani, manda aí o repertório. E aí eles ouvem louvor, busca. Eu sempre aconselho também a estar ali em momento de jejum, de oração, para estar entregando o melhor, né? Uma oferta agradável ao Senhor. Então, é muito importante que o ministério ele tenha isso, né? O Ministério de Dança tenha isso e assim que a gente chega lá também, a intercessão também faz uma oração junto com o ministério e para a glória de Deus tudo flui, entendeu? Acontece alguns imprevistos, mas ninguém percebe. Entendeu? Então, porque a palavra diz espontâneo. Então, quando é espontâneo, a gente fala que, igual eu falei, tem os passos, né, que a gente precisa criar e tudo mais. E meio que já se torna meio que padrão, né? Como eu falei, por exemplo, querido, tem um fogo selado no meu peito. Geralmente o pessoal, como é que faz fogo? Não sei, assim... Assim, brincadeiras à parte, tá? Mas a gente vê o zelo, a dedicação do Ministério de Dança em trazer algo agradável ao Senhor. Também fica de exemplo às outras pessoas às vezes acham que é só chegar lá em cima e dançar, só chegar lá em cima, às vezes na questão do espontâneo, seguir quem tá liderando ali a parte do espontâneo, eu só vou copiar, não. Tem todo um preparo, tem todo um jejum, uma oração, uma dedicação, aulas, que eu sei que vocês também fazem aulas, né? Geralmente acho que às quartas-feiras vocês fazem.
Então, assim, não é simplesmente chegar lá em cima. As aulas a gente faz com os kids. Com os kids? Você faz junto com os kids, né? Não, só os kids. Entendi. Então as aulas é só com aí os ensaios kids. são... Aí depois são os ensaios. Com o Ministério, né? Então com o Ministério já é ensaio, não seria aula, Isso. Né? Na verdade, na quarta-feira, né, que é o ensaio, a gente faz a aula kids. Uhum. E aí, dentro dessa aula, a gente avalia um pessoal que está querendo entrar. Então, a gente pede para que esse pessoal vá na aula e a gente começa a avaliar para entrar no ministério. Uhum. Para a gente poder avaliar a técnica, né? Porque, às vezes, a pessoa fica meio que despreparada, não quer ir lá para o espontâneo porque não está preparada. E a aula ajuda bastante a pessoa se desenvolver, até mesmo no espontâneo. E para ministrar, ajuda também. Então, assim, as crianças também amam o ministério, elas ficam doidas, eu quero entrar pro ministério. Então, essa aula é basicamente para os kids. Mas quando o pessoal quer entrar, que a maioria é adolescente, tá? Eu quero entrar. Aí eu falo, pode ir na aula que a gente avalia. Falando essa questão de espontâneo, né? Você falou espontâneo, a dança profética. Eu não sei se o nome é modalidade que se dá para isso, né? Mas qual o tipo de ministração que existe, né? Por exemplo, você falou que tem a ministração espontânea, né? Mas tem todo ali um treinamento por detrás, a pessoa já vai sabendo alguma coisa para poder fazer. Tem a dança profética, não sei se enquadra no espontâneo, não sei se também tem alguma outra, por exemplo, ensaiado. Como funciona isso? Então, na verdade, a dança profética, ela já é uma dança que remete a você a simplesmente não dançar, vamos dizer assim, como se você não fosse somente adorar. Como se você estivesse liberando algo para as vidas, né, que estão ali recebendo. Então, assim, eu sinto muito isso, porque quando eu tô dançando, eu falo, não, eu sempre, desde quando eu comecei a dançar, né, na dança ministerial, eu sempre me identifiquei na dança profética, porque é algo que eu, sempre quando eu tô ali, então, assim, a pessoa, ela vai criar esse desejo de vou profetizar, eu vou dançar para profetizar. Uhum. Então, todas as vezes que eu vou ministrar, eu sinto esse desejo de não somente adorar, mas também de profetizar, de entender que aquilo que eu estou vivendo ou aquilo que eu estou ouvindo possa, de fato, as pessoas que estarem vendo ou ouvindo a música seja transmitido para a vida delas, entendeu? Então, assim, existem canções que falam sobre você profetizar, né? Então, profetiza! Profetiza! Então, a gente envolve a dança profética nesse ato de você estar ali liberando algo. Não só adorando ao Senhor com a sua dança, mas liberando algo para a igreja também. Exatamente. Amém. Então, basicamente uma arte. A dança, ela é uma forma de adoração. Tem a forma de adoração cantada, né? Uhum. Então, tem a forma de adoração que são em gestos, que são passos. Então, através da dança, eu entendo que a dança, ela transmite o que a música está sendo cantada. E eu já vi também, que eu acho muito interessante, a Libras. Eu acho muito interessante. Então, já vi meninas fazendo a dança, né, em adoração ao Senhor, mas com Libras. Eu achei muito, muito interessante, porque são gestos, são movimentos. Então, eu achei muito bacana incluir a Libras com a dança, porque faz todo sentido. Né? Faz todo sentido, né? E é exatamente isso. Então, eu entendo
como eu expliquei, né? Sobre a dança profética. Eu entendo isso e creio que a dança profética ela é uma ferramenta muito poderosa de você estar ali entendendo o que você está transmitindo para os irmãos. Porque às vezes a gente está ali e eu sempre falo isso para todos, né, que estão ali no ministério. Eu falo que a gente está ali no altar e as pessoas olham. Elas estão olhando, entendeu? E o que de fato não deva ser. Porque quando o culto realmente dado a Deus é você estar ali junto com todo mundo e cultuando. Então, assim, às vezes algumas pessoas entram no ministério e ficam com meio que vergonha, porque sabe que o irmão vai olhar, enfim. Mas eu sempre falo isso pra eles, vão olhar. Então, assim, você precisa saber o que realmente você vai passar. Então, assim, é pra olhar, é pra saber o que você tá transmitindo ali. Porque, às vezes, um movimento, algo que você tá transmitindo ali, porque a dança também, ela tem muito o teatro, né? Você faz alguns passos. Tem muito esse lado artístico também. Isso, para que a pessoa possa entender o que tá sendo falado, né, na canção. E isso a pessoa fica impactada. Então... Eu ia falar alguma coisa. O que você ia falar? Sim. Enquanto ele está ali ministrando através da dança, eu estou lá, por exemplo, aquieta minha alma. A expressão do sofrimento, da angústia e depois da paz que encontra no Senhor, a gente às vezes a gente olha e fala assim, cara, eu estava assim também, eu estava passando por isso. Então quer dizer que se eu encontrar o Senhor, eu fico assim. É uma forma didática. Sim. De demonstrar como o Senhor pode fazer, né? Falar através da dança. Eu só acho que não deu pra sair no microfone, mas vou repetir aqui o que ela falou. Ela falou que ela acha muito legal, né? Aqui tá na câmera. O fato da dança, às vezes, é incluir algumas coisas na ministração, até mesmo expressões faciais, a forma como você vai fazer ali algo na dança, que você transmite o que a música tá passando. Deu até o exemplo do hino Aquieta Minha Alma, né? Aquieta Minha Alma faz meu coração ouvir sua voz. Então, às vezes, a forma como o ministro vai trazer aquela dança ali, às vezes, de uma maneira angustiada, de uma maneira que está passando por alguma coisa, às vezes, aquilo faz você entender não só o que a dança está querendo liberar ali, mas também o que o hino está querendo dizer, e, consequentemente, o que o salmo também está querendo dizer com aquilo dali. Então, assim, isso é algo magnífico que a dança também proporciona para a igreja de Cristo. Exatamente. É igual você falou, né? Que não é só dançar. É muitas coisas que envolve. Tanto a expressão, como a Nicole falou. Barulho. A expressão, então, assim, na dança, ela envolve tudo isso. Ela envolve a técnica, a gente engloba a expressão com a técnica, né? E a expressão, a adoração. Então, existe a técnica e a adoração. Né? Isso aí já é como é que fala? Um assunto polêmico. Mais informações, acesse o perfil dela. Tá dando um workshop sobre isso daí. Já faz o seu merchan já. Brincadeira, sabe? Então, assim, a técnica e a adoração, nós sempre falamos sobre isso, porque é algo polêmico. Algumas igrejas acham muito importante a técnica, né? Não que eu não ache, eu acho também, não duvido disso, que a técnica ela é importante, sim. Óbvio. Assim como qualquer outro ministério. Isso, todo ministério envolve a técnica. Só que a adoração sempre será importante. Então, assim, se você tá lá no altar e você tem uma vida correta diante de Deus, você tem uma adoração sincera e você não tem técnica, você de fato tá entregando algo a Deus. Então, assim, para mim o mais importante
claro, é adoração. E quando junta os dois, fica algo de excelência. E acaba sendo automático, por exemplo, se você é uma pessoa que tem um coração voltado ali para querer fazer isso, então eu acredito que automaticamente você vai querer fazer aquilo com excelência. Então o fato de você já querer oferecer algo bom ao Senhor de coração já vai te levar a você se aperfeiçoar naquilo. Então é uma coisa que puxa a outra. Eu também concordo. Técnica sem unção, sem um coração voltado para Cristo vai ser só uma simples apresentação. Mas também é muito importante ter a questão ali do preparo, para não chegar e fazer de qualquer... Deus vai receber, por exemplo, a minha adoração é cantando desafinado, né? Deus vai receber, se for de coração, obviamente vai receber. Mas nem por isso eu vou precisar cantar na frente da igreja, senão vai ter irmão da igreja que vai sair correndo. Mas é só um exemplo, não vou cantar não. Exatamente. Então assim, igual a Nicole falou sobre a expressão, e a expressão ela é algo artístico também, mas o que faz a pessoa ficar ali, tipo assim, sentir a música através da dança, a expressão ela conta muito. Então, quando une todo o contexto de você ter a técnica, você tá ali adorando, e você tá ali sentindo a música, automaticamente você vai ter a expressão. Então, essa é uma grande dificuldade que muitos dançarinos, né, ministros, têm, que é a expressão. Então, assim, eu não consigo me expressar, não consigo sentir, e isso é uma dificuldade muito grande, que a gente bate bastante na tecla, de olha, a expressão precisa passar o que você está sentindo na música. Então isso é muito bacana mesmo, a expressão. Eu, desde quando eu fui para a igreja lá onde o Renato congrega, eu liderei lá também. Eu, na verdade, liderei assim, vamos dizer, estava lá ministrando, e aí começou a vir bastante pessoas querendo entrar no ministério, e aí comecei lá a liderar junto com uma outra menina lá. E lá eu consegui, assim, aprender muito mais também. Só que eu também tive uma liderada lá, que é a Fernandinha, também. Beijo, Fernandinha. Também aprendi muito. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, por mais que eu não tenha feito, vamos dizer assim, megas aulas de dança, que eu nunca fiz. Na verdade, fiz uma vez balé. Fiquei pouquíssimo tempo, mas eu já era grande já. Foi até quando eu vim morar pra cá. Então, assim, eu nunca fiz aula de dança. Antes, né, quando eu era pequena. É óbvio que agora eu sempre busco conhecer mais, me aperfeiçoar. Mas eu sinto esse orgulho de mim, sabe? Porque eu vejo que isso não me impossibilita de estar ali no altar adorando ao Senhor através da dança. E eu tenho também uma pessoa que ela é uma grande inspiração, que na verdade é o Ministério de Dança Louvor na Terra, que é uma grande inspiração para o mundo. Eles são daqui do Rio de Janeiro, eles são de Bangu. Então a Victoria, né, que é a líder lá, Victoria Mofato, ela nunca fez aula de dança, e tudo que ela sabe hoje é fruto do espírito, né? E eu me inspirei bastante nela, até porque eu achava que para você ser uma ministra de dança, você tinha que ter um curso de dança, que você tinha que ser bailarino, que você tinha que ser isso e aquilo. E não. E quando eu comecei a ouvir o testemunho dela e vi que ela realmente falava, eu nunca fiz aula de dança, tudo que eu sei eu aprendi sozinha, e eu comecei a aprender sozinha também. Eu falei assim, eu vou fazer esse negócio acontecer. E aí eu fui aprendendo sozinha, depois eu comecei a fazer aula também com uma professora
online, que é a Bia Marcolan, é bastante conhecida. E comecei a fazer online com ela. E aprendi também bastante coisa. Mas eu acredito e gosto mais da aula que eu tenho com o Espírito Santo. Eu me sinto assim mais à vontade de aprender mais com ele. Então, não julgo quem faz aula de dança, que isso, que aquilo, mas eu tive essa vivência porque eu sei que muitas pessoas acham exatamente isso, o que eu passei. De achar, não vou ser ministra de dança porque eu não sei dançar. E eu também tive uma experiência que foi incrível, que foi lá nessa igreja que eu tava, e foi uma das consagrações que eu sempre ia, e teve uma menina lá que ela dançava hip hop. Ela só gostava de hip hop, ela era toda dura mesmo, e a minha líder, né, ela falou assim, e era diferente. O ministério era diferente. Era o Ministério de Dança de Hip Hop e o Ministério de Dança Profética. Tinham dois, né? Separados. Exatamente. Né? E aí, ela não era. Ela só era de hip hop. Aí eu lembro que minha líder chegou pra ela e falou: você vai dançar com a gente. Aí ela: não, eu não gosto. Eu não gosto. E aí ela: eu vou ver só pra como é que vai ser. E aí ela foi no ensaio. E a líder começou lá, né, a ensinar uns passos pra gente, isso na consagração mesmo. E eu lembro que ela apagou as luzes, foi um momento, assim, bem incrível ali com o Espírito Santo. Cada um teve ali a sua experiência com Deus, e eu lembro que ela tava ali dançando toda dura. E eu abria meu olho assim, gente, só pra, sabe? Eu falei assim, será que vai? Eu assim, meu Deus. Será que vai? E aí, de repente, foi assim, foi algo emocionante. Eu vi ela dançando igual uma bailarina. Caramba. Na ponta do pé. Pensa numa pessoa dura dançando. Dançava hip hop. Que dançava hip hop. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, impactada, porque era nítido. A presença de Deus ali, invadindo ali dentro dela, e ela começou a dançar. Não era só ela ali, né? Não era, e eu, nossa, até me arrepio quando eu lembro, e eu falava assim, gente, e eu fiquei assim, eu até parei que eu tava fazendo, que eu fiquei, meu Deus, e sentindo aquela presença. E foi algo assim incrível, e a partir desse momento, lógico, ela entrou pro ministério. Aprovada. Então, assim, a partir dessa experiência, eu não duvido de mais nada. Sim. Então, assim, eu não duvido de uma pessoa que não entenda muita coisa sobre a dança e queira entrar. Eu não duvido que ela seja usada pelo Espírito Santo, entendeu? A gente tem até um exemplo disso na própria Bíblia, né? Quando o povo lá em Êxodo, quando o povo tá no deserto, e o Senhor dá instruções a Moisés para poder construir o tabernáculo, e o Senhor diz que a cada um ele dará um pouco do seu espírito, um para poder fazer coisas talhadas em ouro, o outro para poder fazer coisas de tecido. O próprio Espírito Santo derramado por Deus capacitou aquelas pessoas para fazer coisas que talvez eles nunca tinham feito na vida. Exatamente. E você pôde presenciar isso, né, nos dias atuais, né, na nova aliança. E, com certeza deve ter sido algo muito lindo. Foi algo lindo. Impactante. A verdade é que quando o Espírito Santo ele quer usar, ele usa, independente se você sabe ou se você não sabe fazer. E a maravilha, o milagre está nisso. Exatamente. Ele te usar você não sabendo fazer aquilo, não sendo capacitado para aquilo. E as melhores danças são aquelas no secreto, né? Que eu amo esse versículo, que é Mateus 6,6. Entra no teu quarto, que Deus te vê em secreto. Então, assim, as minhas melhores danças é no secreto. Não que nos cultos não seja, mas igual a uma pastora que pregou domingo agora, né? Foi domingo, que ela falou que quando você sobe no altar, que impactou muito, quando ela falou, você sobe no altar, você tem que entender que você vai evidenciar a presença de Deus, a sua intimidade, né? O seu relacionamento com Deus. Você vai refletir o seu relacionamento com Deus no altar. Exatamente. E aí eu
eu fico muito impactada com isso. E eu já tive essas experiências também, de você estar dançando e você estar sendo guiada. É algo sobrenatural. É algo que eu tive muito isso, tanto em culto, né, tanto em casa, dançando, de você ser guiada. É algo sem explicação, de você sentir mesmo algo te segurando e você tá ali dançando e sentindo os movimentos, porque não é você que tá fazendo. Por isso que eu falei que os melhores movimentos são quando eu tô ali com o Espírito Santo. Isso aí. Porque são os melhores movimentos. Ali não tem técnica, ali não tem... como é que fala? Não tem expressão, não tem exatamente nada. Só ali a tua adoração ali e ele te conduzindo. Então, assim, eu já fui curada também dançando no meu quarto. Lindo. Eu tava sentindo fortes dores de cabeça, muita dor. E aí eu comecei a orar e nesse momento eu pedi. E aí o Espírito Santo falou, comece a dançar. E aí eu comecei dançando, tranquei meu quarto lá e fiquei dançando lá. E aí, quando eu acabei, eu não tava sentindo mais nada. E eu fiquei assim, glória a Deus por isso. Então, assim, a dança, ela tem esse poder. A dança, ela tem poder de curar, de libertar, tanto na sua vida, quanto na vida de outras pessoas. Isso depende da sua intimidade, da sua busca com Deus. Porque não adianta a gente só querer dançar, porque não é isso, vai muito além. É muito mais profundo sobre a dança em si, né? Porque é um ministério como qualquer outro, mas é algo lindo, é algo que Deus criou, e eu falo que Deus criou isso. Igual eu falei que naquela época que eu dançava com luva branca, que ficava azul quando você apagava a luz. Ficava azul. Então, assim, já existia a dança, essa dança que a gente mostra hoje. Então, já existia. Eu lembro também que nessa época, a Lagoinha, ela tinha lá os ministros de dança muito antigos. Tem pessoas muito antigas que eu conheço que é da Lagoinha, que ministravam há muitos anos. Então, assim, naquela época, aos cultos. Por isso que eu falei que, como eu não entendia muito, a minha maturidade era bem pequena, eu não entendia sobre dança profética, dança ali no espontâneo e dança nos cultos. Para mim, a dança era só uma apresentação. Sim. Você ensaiava ali tudo bonitinho. Na época era com muito louvor. Você não imaginava que tinha assim, toda... Era só isso. Era isso e parada. Com muito louvor. Se mexesse muito, batia. E eu gosto muito do jazz. De música, meu Deus, ali. Então, assim, hoje, pra mim, é algo assim... Quando eu comecei a entender mais sobre os passos, igual eu falei sobre a Victoria, eu não aprendi com aula os passos, eu fui aprendendo sozinha, em casa. Então, assim, quando eu fui vendo que era desse jeito, rola no chão, abre a perna e levanta. Pega uma pipa gigante. É o Grambatimã, uns nomes bem esquisitos que a gente fica assim, é Grambatimã, é plié, é salté, porque, na verdade, a dança, ela tem um balé, né, tem um jazz, e eu gosto muito do jazz. O jazz, ele é mais esses movimentos que a gente faz. O balé eu já acho muito delicado, aquela coisinha assim, eu já sou mais violenta na dança e aí tem isso, e aí tem esses nomes aí que confundem às vezes a mente da gente. Assim, outra coisa, Sara, a gente não pode sair daqui sem tocar num assunto, tá, que aconteceu aí na nossa igreja, quem sabe aí, quem participa vai saber, foi até tema do nosso primeiro episódio aqui, que foi a respeito da cantata.
A Aham. gente viu aí a participação da dança na cantata, foi assim, algo extraordinário, algo magnífico. Eu acho que a dança e o louvor acho que foram os ministérios que participaram mais, né? Tiveram mais atos assim, né, a serem executados nesses 3 dias de cantata. Assim, vendo vocês lá ministrando, teve uma ministração específica lá que vocês colocaram uma música que fala sobre o Deus Criador, que criou todas as coisas, vocês usando aquele tecido azul para representar o mar, as nuvens, o vento. Assim, aquilo para mim foi a melhor parte da cantata, né? Eu consegui sentir muita presença de Deus naquilo. Como foi para vocês? Porque assim, foi o que eu falei até no outro episódio. Para quem tá de fora, não imagina o trabalho que tem para poder preparar isso. E você estando lá, você participando daquilo, como foi? Não só para você, mas também se você tiver algum testemunho de alguém que estava participando e você lembra, como foi? Então, assim, foi uma experiência gigante. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu sempre tive um sonho. Eu falo assim, que tudo que eu tô vivendo hoje foi algo que eu pedi a Deus. E eu falo assim, eu pedi. Então, não tem como chorar e falar que não quero mais. Não quero mais, Deus. E eu sempre sonhava com algo assim, até porque eu me inspiro bastante no Louvor na Terra, mas eu sempre bato na mesma tecla que nós não somos Louvor na Terra. Mas vemos a excelência e o cuidado que eles fazem quando eles ministram. Então, assim, a inspiração sempre vai vir de Deus, primeiramente, né, em primeiro lugar. E eu pedia muito a Deus, eu falava assim, nossa, eu queria, poxa, quando eu liderava, né, lá na outra igreja, que era 5 menininhas, 2, 3, eu falava assim, nossa, eu queria ser líder e liderar mais de 50 pessoas. Quantos vocês têm hoje no Céu de Dançar? Tem uns 25 por aí. Quase chegando, então. Falta 25. E não, eu isso ficava sem assim, contar os kids, né? Só que isso foi, assim, história muito antiga mesmo. Então, assim, hoje que eu tô vivendo, a gente só começa a lembrar quando a gente tá vivendo, né? Do que a gente pediu. Porque senão eu nem lembraria. Então, assim, quando eu vejo o Ministério de Dança ali, fazendo toda aquela apresentação com os objetos, eu falava assim, meu Deus, que lindo. Então, assim, é Deus que faz, é Deus que no caso, eu tô só ali, só como uma ferramenta. Eu entendo isso. E ver todo o ministério ali de dança trabalhando, porque é algo muito cansativo, é um esforço muito grande, entendeu? Tivemos da cantata, tivemos a conferência. Então, assim, logo em seguida, quando peguei a liderança, a gente já foi para a conferência. Então, são ensaios atrás do outro. E a conferência também envolveu os 3 ministérios, sim, né? Dança, foi. Teatro e louvor. Uhum. E também fizemos uma apresentação lá com uma música lá de 13 minutos também. Sim. O que foi, assim, muito, muito, muito cansativo. E logo em seguida a gente veio também com a cantata. A gente deu uma pausazinha, né? Porque precisa respirar. Mas esse ano tem mais, não tem? Tem. Tem bastante coisa. Bastante. Então, assim, foi muito esforço de todos que estavam ali. Foi a questão dos objetos também. É complicado porque são muitas coisas, envolve muitas coisas, muitos detalhes em relação à dança, né? E a dança, todos os objetos, eles são criados baseados na Bíblia, né? Todas as passagens, as músicas também que são cantadas ali, a gente tenta mostrar algo que tá na Bíblia, né? E depois da cantata, teve o das mulheres também. Já foi direto, né? Sim, e das mulheres a gente ensaiou em uma semana. Em uma semana eu tava junto com eu tava com o pessoal. E aí a gente precisou em uma semana criar uma dança. E eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Uma semana
A gente ficou ensaiando meses pra conferência. E aí, uma semana, acho que foi a Andressa que chegou a pedir. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E eu orei. O Senhor me falou sobre o tema, né? Que era frutificar, que eu não sabia o tema da Conferência das Mulheres. E aí, quando eu fui falar com a líder lá das mulheres, ela falou pra mim, ela falou assim, Sara, o tema é frutificar, que é João, se eu não me engano, João 10, que fala sobre frutificar. E aí, quando eu falei pra ela, ela falou assim, Sara, o tema da nossa conferência é esse. Aí eu falei assim, então é de Deus. Aí na mesma hora eu fui lá, chamei todo o ministério, falei, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, deleguei as funções, né, pra eles. E aí cada um foi criando um passo, e na hora lá, quando teve ensaio, a gente encaixou tudo. Então, assim, a gente ensaiou só 2 vezes pra apresentar também uma apresentação de 13 minutos. Caramba. Que foi, Fogo mas bom. foi também, bonito. foi bênção. Algo simples, mas que foi algo muito... que foi bênção, né, ali no culto. A gente teve bastante testemunho ali de pessoas que viram, né, a mensagem passada ali e entenderam. E é isso que precisa acontecer. A mensagem ela precisa ser entendida na dança. E na cantata foi muita correria, foi ensaios um atrás do outro. Então, assim, eu não iria participar. Na verdade, eu participei de 2 ensaios. E aí eu não estaria, né, na cantata. Mas como houve um imprevisto, eu tive que ir. E foi tudo perfeito, para a glória de Deus. Foi tudo lindo. Uma correria, mas foi tudo Foi uma lindo. correria. E os bastidores ali atrás, Nossa, acontece não fala, nem muita toca nesse coisa. assunto, porque meu estômago já volta a ter a gastrite, só de lembrar. Acontece muita coisa. E o que mais, assim, a gente fica... como é que fala? Espantada, que as pessoas falam, eu não vi nada. Então, mas a graça é essa, é ver quem tá por detrás e falar assim, caramba, cara, a cantata foi perfeita. Mas esqueceu que, tipo assim, acabou uma luz umas 3, 4 vezes, o computador queimou, mas pra eles, aconteceu eles entendem muitas coisas. Então, perfeito. assim, no dia, a gente foi lá pra poder passar mais uma vez. A gente sempre faz isso. No dia a gente tá indo lá, vai o pessoal todo, e o ministério já vai todo arrumado. E aí a gente ficou direto. Mas, realmente, a gente sabe que o inimigo ele era furioso, né? Ele age de uma forma para atrapalhar de todas as formas. Então, assim, foi muito difícil. E eu chorei muito naquele dia, porque tava dando tudo errado. E eu ficava assim, meu Deus, tá dando tudo errado. O que vai acontecer? Aí eu chorava de um lado, chorava Isso do faltando outro. alguns dias só, né? Era no dia. No dia? Era no dia. E aí o computador quebrou. Sim. Tiveram que pegar outro computador. E aí eu falei assim, meu Deus, o que vai acontecer? E aí o pastor apareceu, trouxe uma palavra. E aí o ensaio lá fluiu também. Entendeu? E eu entendo isso, que o inimigo ele fica tentando de todas as formas. Tentando destruir, desanimar. Olha, não vai conseguir, não vai dar, é melhor cancelar. Mas aí somos teimosos, né? Sabemos que quando tá difícil... Aí a gente tem que persistir, continuar. É porque vai ser bênção. E a gente sabe que Deus ele tá no controle de todas as coisas. Ele guiou a todo momento, independente dos contratempos. A gente foi fiel até o fim. E conseguimos chegar lá e fazer a ministração. Foi como eu falei, aconteceu alguns imprevistos, só que ninguém percebeu. Então, assim, a gente fica... Isso. O importante é isso. E aí apresentamos de novo, no domingo. O pastor pediu pra reapresentar, né? Sim. E aí eu achei que nesse dia foi o melhor. Eu falei, não, esse aqui foi... E acabou que teve menos pessoas no domingo, né? Sim. Porque algumas pessoas que acabaram viajando, algo do tipo, porque não estava programado para poder apresentar no domingo. Sim. Aí, como o pastor pediu, também não tinha, às vezes, nem como exigir do pessoal que tinha ensaiado. E no primeiro dia, como o computador quebrou, né? Tinha o telão, né? Que a gente passa a imagem lá.
E aí foi bem engraçado, né? Porque a gente ensaiou com o telão. Aí quando eu virei, assim, que... Tu não viu o telão? Tinha que... Quando eu viro, né, naquela parte, ia aparecer uma luz. Uhum. Aí eu virei e, pum, eu falei... Cadê a luz? Não tem luz. Aí a gente improvisa ali na hora e dá certo. E foi isso que aconteceu. Deus honrou. Exatamente. E aí a gente fica feliz com isso, né? A gente fica feliz com as vidas que se volta lá com Cristo através da dança, do louvor, do teatro também, que foi também... Excepcional. Foi incrível. E a união que... foi até bom, né, tocar nesse assunto, porque a gente tem essa união. Eu tava até falando com a Nani, eu falei assim... E a Nani falou, cara, isso tá muito bom, sabe? A dança, o teatro, essa unidade. Porque... um ministério de dança, de teatro, que envolve o lado artístico, como eu falei, ele é muito visado, ele é muito julgado. Então, assim, existem muitos problemas, né, que são causados através do lado artístico, que é o ministério de louvor, teatro. Por quê? Tá no altar. Então, assim, o inimigo, ele sabe que esses ministérios estão ali no altar para transmitir. Sim. E ele não quer. Então, por isso que é muito visado, é muito julgado. E o inimigo quer de todas as formas atrapalhar, impedir, para que nada aconteça. Mas, como Deus é perfeito, e a gente busca muito que tudo flua perfeito para a glória de Deus. Deus está ali no controle e tudo acontece... com muitos contratempos, mas que é perfeito. Para Deus é perfeito. Deus honrou vocês. Estão de parabéns. Tá? Obrigada. Não só você, mas Glória a todos Deus. os outros 2 ministérios também estão de parabéns. Sara, assim... Eu já gostava da dança, assim, tinha um respeito pela dança. Agora, então, a estima de vocês estão lá em cima comigo, tá? Estão de parabéns. Você está de parabéns, né? Os integrantes também do Ministério de Dança estão de parabéns. Pelo esforço, pelo empenho, pela dedicação, pela entrega, né? E que você também que está escutando esse podcast, que você também possa ser tocado por isso, que se você tinha alguma resistência ou algum pensamento diferente, né, eu espero que o que foi falado aqui, o que foi transmitido aqui, principalmente a experiência da Sara em relação ao batismo com o Espírito Santo, a cura que ela teve no seu secreto ministrando dança, espero que isso também toque o seu coração. Sara, foi um prazer. Eu espero que você volte aqui mais vezes. Com certeza. Tá? Menos nervosa. Gente, o que essa mulher falou que tava nervosa, olha só, dava pra fazer 2 podcasts dele. Parecia que eu ia pregar. Mas, muito obrigado. Eu gostei muito dessa conversa. Que Deus continue abençoando você, a sua casa, Amém. Sua família, seu filho, seu marido, seu casamento, seu ministério, que você cresça. Seu ministério, que você continue sendo usada, que Deus use você para poder trazer cura, para poder trazer renovo para a vida de outras pessoas. Amém? Quer deixar seu Instagram? Você quer mandar um abraço para alguém? Fica à vontade, sua câmera. Quero sim, quero agradecer a AbaCast. AbaCast. A todos que estão se esforçando. Tá tudo muito lindo, tá tudo muito... Parabenizar, né, o Matheus, a Nicole. Obrigado. Por disponibilizar esse espaço aqui que tá maravilhoso. Tá muito chique, por sinal. Ó, temos uma equipe por detrás, tá? Às vezes o pessoal só vê eu aqui. Porque eu convido as pessoas para poder apresentar, tipo a Nicole, o Júnior também. O pessoal é time, né? E sobra pra mim. Mas também tem outras pessoas por detrás. Tem o Júnior, tem a Estela Luane que não pôde estar. Tem uma equipe o organizando por trás, também me ajuda né? Com as artes. Então, assim, tá todo mundo de parabéns, tá, pessoal? Os bastidores. Os bastidores. Exatamente. Aqueles que ninguém vê, mas que tá ali, ó, ralando, né? Então, assim, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, contando um pouco também da minha trajetória até aqui. E é isso. Que Deus abençoe a cada um que está assistindo, que assistiu, e que vocês possam entender mais, porque ainda tem muito mais para aprender, né, sobre dança. Aqui é um tempinho que a gente tem para conversar, mas tem muito mais, é muito mais a fundo, né? E é isso. Tem Instagram?
Tenho. Qual é o seu arroba? É Sara Gregório. Arroba Sara Gregório, tudo junto. Eu acho que eu não lembro. Você consegue ver, amor, rapidinho, Sara Gregório? Tá com o celular aí? A gente vai colocar na tarjazinha aí. Eu tenho 2. Que isso, tá vendo? É um profissional, É um né? profissional. E um pessoal. Geralmente eu não usava o pessoal. Vai deixar o arroba dela pra vocês. Se quiser deixar o do Fernandinho também, pra ver como é que ele se pessoal vai parece, pra querer. vocês verem que não é, É gente. Sara Gregório RJ. É Sara com H ou Não, Sara normal. Sara normal. Sara RJ. S-A-R? E do Renato. Ih, vai divulgar do Renato. Renato Gregório. Renato Aí Gregório. tem uns underline lá, mas é só botar Vamos Renato colocar aí Gregório. também, Tá com guitarra lá, ó. dá essa moral. É guitarrista, é tecladista. Inclusive, o Fernandinho Tira tem uma uma olhadinha. foto igualzinha dele, tá? Tem? Licença aqui. Não sei se vai dar pra ver. Não, tem que botar uma foto mais... O cara é um artista, né? Cara, mais rosto. é multifunções. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Que isso aqui, ó. Gente, a cara do Fernandinho, pelo amor de Deus. Quem falar que não é, Grandes porque não tá... coisas estão por vir. Não, tem que ser ele imitando, não tem que trazer ele aqui. Aqui, segura. Tem que trazer ele aqui. Ele imita direitinho. Gente, ó, sigam a Sara, sigam o Renato também, mais conhecido como Fernandinho, tá? Manda um alô lá no direct dele e fala assim, pô, cara, imita o Fernandinho pra mim aí. Aí fala que fui eu que pedi. E ele Tá? encontrou com o Fernandinho, né? Sério? Ele já contou isso pra vocês? Não contou não. Uma vez a gente tava lá no... Ele veio aqui, o Fernandinho, na Universal, se eu não me engano, aqui na... Não sei se é em Caxias, e ele tava aqui, em Caxias. Deixa eu só posicionar aqui. E aí a gente tava no posto, e o Renato falou zoando, ih, cara, ele é igualzinho o Fernandinho. Ih. Aí o Renato saiu, e nisso que o Renato saiu, ele deu de cara com ele. Aí ficou os dois assim, um olhando pra cara do outro. Igual aquele meme do Homem-Aranha, um Homem-Aranha olhando pro outro assim. Aí ele fechou a porta, e quando ele fechou a porta, o Renato viu na van, Fernandinho. Caramba. Aí o Renato, Perdeu tirou foto, não conseguiu tirar foto nada não? não conseguiu. Poxa. Porque ele já saiu, mas ele olhou pro Renato e ficou assim, aí eu, ai meu Deus. E ele já abriu o show do Fernandinho. Também? Já. E essa foi mais engraçada, porque quando ele abriu o show, Vou falar que ele imitou o Fernandinho cantando. Não, pelo amor de Deus. ele tava lá, né, aí tinha alguns amigos dele, e aí quando o Fernandinho não tinha chegado ainda, e ele botou a cabeça assim, aí os amigos do Renato sabia que era o Renato, mas começou a falar pra todo mundo, ó o Fernandinho ali. Nossa. Aí quando o Renato botava a cara, aí todo mundo, Fernandinho! Fernandinho! Aí ele botava a cara de novo, aí ele ficava, Fernandinho, mas assim, ninguém percebeu. Muito bom. Muito engraçado. Muito bom. Mas eu tenho essa esperança um dia eles vão se encontrar. Vão sim. Quem sabe, tirar foto um lado do outro. É. Gente, olha só. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui, até esse momento. Sigam a Sara e o Renato aí nas redes sociais. São um casal bênção, tá bom? Tem um filhinho também que é bênção também, fofo pra caramba o filhinho deles. Não pôde estar aqui, mas quem sabe a gente grava um episódio com ele também. Siga a gente nas redes sociais, tá bom? Nosso Instagram aí do Projeto Aba Church, @Projeto Aba Church. Siga a gente no Instagram lá. Lá a gente vai colocar os anúncios de quando serão os próximos episódios. Vamos começar a compartilhar alguns cortes também pra gente poder divulgar mais esse trabalho aí, tá bom? Mais uma vez, siga a gente aqui no Instagram, se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, aperte no sininho aí para você receber notificações e você ficar por dentro aí dos próximos episódios. Assistam os outros também, né? O primeiro foi a respeito da cantata e o segundo conversamos com quem? Esqueci. Conversamos com Mesquita, foi bênção também. Gente, muito obrigado. Sara, muito obrigado. Foi Eu que prazer. agradeço. Que Deus abençoe vocês. Gente, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.